Bom, eu vou começar aqui a, a me apresentar. Acho que algumas pessoas já estão começando a entrar. Quero desejar boas-vindas. Desde já, quero agradecer a todas as pessoas que estão e ainda estarão aqui conosco nesse dia especial. Mas antes de falar sobre a importância desse dia, né, do dia 25 de julho, a gente vai se conhecer um pouco mais. Vou começar me apresentando. Eu sou a Nayara, sou especialista de diversidade e inclusão aqui na Impulso Beta, mais conhecida também como IB. Vou fazer uma audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, de cabelos longos cacheados, castanho escuro, tenho olhos também castanho escuro, estou vestindo hoje uma blusinha branca de manga curta e gostaria de falar um pouquinho mais sobre a Impulso Beta, para vocês conhecerem também um pouco mais do nosso trabalho. A IB está aqui no mercado desde 2015. Nós somos uma consultoria de estratégia de diversidade e inclusão, especializada em resolver desafios complexos, né, de grandes empresas. A gente nasce num contexto de diversidade que ainda não era pauta de negócio, né, era apenas do social. E a gente tem uma atuação hoje em diversos países, né, que faz o desafio de customizar a nossa abordagem para culturas muito diversas, né, em países com desafios de inclusão muito específicos, né, cada país tem um contexto diferente, mas a gente tem muito orgulho de dizer que os nossos projetos, eles estão hoje presentes em grandes empresas, a gente já impactou mais de 50 mil pessoas diretamente, né, um número bem expressivo. E vale destacar que aqui toda essa transformação sempre aconteceu com muito cuidado, com muita qualidade, né, e com muita relevância para o mercado e para as pessoas com quem a gente quer impactar. Essa é uma conquista refletida também no nosso índice de satisfação, que é sempre acima de 90, né, é uma régua que vai aí de mais de 100, então é um número bem representativo. Está aqui com a gente a Cíntia Oliveira. A Cíntia, ela é especialista também em diversidade, equidade e inclusão. Ela é cofundadora do BHR e gostaria que a Cíntia se apresentasse, contasse um pouquinho sobre ela também. Cíntia, por favor. Obrigada. Boa, obrigada pela breve apresentação, Nayara. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês nesse dia tão especial, tão incrível. Eu sou Cíntia Oliveira, como bem apresentada aí pela Nay, eu sou especialista no tema, atual cofundadora da Black HR Brasil, ou BHR, como muitas pessoas também costumam chamar. Eu sou uma mulher negra. Eu estou usando meu cabelo de forma trançada, num twist, né, ou cordinha, para quem é um pouco mais antigo, nas famosas cordinhas, na altura um pouco abaixo do ombro, com alguns tererês na ponta, alguns tererês marrons. Eu uso também um óculos de grau, com armação preta, um brinco em formato de argola dourado nas duas orelhas, um colar também dourado, em formatos um pouco geométricos, posso dizer, e uma camisa marrom, e estou aqui, né, usando também o fundo da tela da IB, o Café com Diversidade. Então, é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Agradeço demais pelo convite e também por estar representando aí como cofundadora da BHR, que é uma HR Tech, né, uma empresa aí com foco em transformar e revolucionar o RH através do protagonismo de pessoas negras. Então, a nossa ideia é fazer com que cada vez mais pessoas negras estejam no centro do saber, pessoas negras estejam no centro também das tomadas de decisão, e principalmente no RH, que é onde eu, a Letícia, que também é cofundadora, a Priscila, que também é cofundadora, todas nós, três mulheres negras de muita potência e poder, é onde nós três atuamos atualmente, né, que é dentro do RH. Então, esse é um pouquinho também da BHR, e a gente está super disponível para atuar em diversas empresas, em diversos segmentos, mas sempre com essa perspectiva, né, de gerar transformação e trazer o protagonismo de pessoas negras dentro do RH, dos processos e dos projetos.
É um prazer estar aqui com Perfeito. vocês mais uma vez. Bom dia, gente. Obrigada, Cíntia, pela apresentação. E já aproveitando para a gente se aprofundar um pouco mais, né, e também na sua trajetória, e aí já conectando com o nosso dia 25 de julho, né, somos duas mulheres negras, né, e temos aqui muitas histórias para contar, que envolve também a nossa trajetória pessoal, profissional, mas por que dia 25 de julho é o Dia da Mulher Negra, né? Então, antes da gente falar um pouco mais sobre a nossa trajetória, eu vou explicar brevemente um pouco sobre a importância dessa data, que é super significativa, né? Então, o dia 25, ele em 1992, né, a ONU declarou o dia 25 como Dia Internacional da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha, e a data ela ganhou mais relevância em 2014, com a Lei 12.987, que também se tornou o Dia Nacional de Teresa de Benguela. Teresa de Benguela, né, foi uma mulher, uma líder quilombola no Brasil colonial, que comandou o quilombo de Quariterê e simboliza também a resistência e a luta dos negros indígenas contra a opressão e a escravidão. Em 2013, né, então um pouquinho antes do Dia Nacional de Teresa de Benguela de fato se tornar uma lei, né, em 2013 o Instituto da Mulher Negra Odara, aqui no Brasil, também promoveu ações que é o Julho das Pretas, né? Então, o Julho das Pretas, ela é muito mais do que uma hashtag, é colocar a luta mesmo das mulheres negras como centro do debate, considerando as nossas interseccionalidades, né? E essas interseccionalidades para a superação das nossas desigualdades, principalmente em relação a gênero e raça. E quando a gente fala de interseccionalidade, é justamente aquela sobreposição, né, que a gente tem das nossas desigualdades. Então, além de eu olhar para mim, que sou mulher, eu também tenho que olhar para as minhas questões de raça, eu também tenho que analisar as outras questões, marcadores que eu tenho que podem sofrer algum tipo de desigualdade na sociedade. Então, essas sobreposições é o que a gente chama de interseccionalidade. E aí a proposta, né, é que todo mês de julho a gente abre esse espaço para colocar em debate, deixar em evidência mesmo, né, esse espaço para que a sociedade reflita sobre ações de melhorias, o que a gente precisa ainda analisar dos dados estatísticos estão trazendo para a gente, né, de informação, para a gente entender o que precisamos fazer ainda para combater essas desigualdades, seja na sociedade quanto dentro de casa também, ali no nosso ambiente de trabalho, que é onde a gente passa a maior parte da nossa vida, né, Cíntia? Então, dentro do nosso espaço de trabalho, o que ainda falta a gente fazer para promover com uma ação que vai promover o tratamento equitativo para as pessoas, igualitária, né? Então, a gente tem como proposta para esse encontro responder essa pergunta, né? Então, como fortalecer mulheres negras na sua empresa, mas a gente vai partir do ponto em que como foi as nossas experiências profissionais, e a partir disso, desse olhar nosso individual, a gente também vai dar aí algumas dicas, né, do que você pode fazer aí na sua empresa, tá? Então, conta pra gente um pouco mais sobre a sua trajetória, sobre o que você fez, né, para chegar aonde você está hoje, quais foram as dores que te incomodaram lá atrás para você poder criar a BHR hoje, né? Então, entender qual é o impacto que o seu trabalho tem também na vida aí da sociedade, das empresas que você atende. Conta um pouco para a gente. Boa, com certeza. Eu espero que um pouquinho da minha trajetória possa servir aí de instrumento, né, para as pessoas que estão aqui conosco. Acho que, primeiro de tudo, eu venho de uma família que é matriarcal, né? Então, a minha mãe é mãe solo e é mulher negra. Eu tenho mais 3 irmãs, então nós somos aí no total de 5 dentro de casa, 5 mulheres negras dividindo um espaço, né? Tenho a minha avó que também é negra, várias tias,
Então, minha família é majoritariamente formada por mulheres negras, o que não é diferente também do Brasil, né? Então, quando a gente pensa em dados, se eu não me engano, hoje no Brasil, 44%, né, da população é formada por mulheres negras. Então, é um dado bem expressivo. E aí, as mulheres negras sempre foram minha referência, porque foi com elas que eu aprendi a ser quem eu sou, que eu me desenvolvi enquanto profissional, me desenvolvi enquanto pessoa, me desenvolvi enquanto caráter. E eu acho que essa é a realidade também de muitas pessoas e de muitas casas aqui no Brasil. Então, a minha primeira referência, né, de profissional foi a minha avó. A minha avó é uma mulher que sempre trabalhou muito, e sempre disse que a gente precisava ter carteira assinada, que a gente precisava trabalhar, né? E trabalhar com honra, trabalhar com dignidade, fazer tudo muito, muito bem feito. Então, minha mãe acabou também sendo essa referência, trabalhando bastante, fazendo tudo muito bem feito, independente do tipo de trabalho, né? Cozinheira de escola, cozinheira em buffet, empregada doméstica, né, faxineira, enfim. Então, a gente sabe que, infelizmente, esses são os lugares onde muitas das mulheres negras são colocadas, dado o histórico escravocrata que a gente tem. E essa também foi a minha referência, mas muito no lugar de estuda, para que você possa ter uma profissão melhor, né? Não que essa profissão não seja digna, mas que você possa ter uma profissão melhor, que te dê um outro tipo de visibilidade, que te dê um outro tipo de renda. Então, o estudo, o trabalhar bem, o trabalhar com dignidade, o fazer muito bem feito, foi a minha referência enquanto profissional, assim. Então, acho que esse é uma das coisas que eu sempre levo em tudo que eu faço, né? De ser uma pessoa responsável, compromissada e sempre fazer tudo muito bem feito com essas pessoas que foram as minhas referências dentro de casa. E aí, mais para frente, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, o que já é diferente também de muitas pessoas, de muitas mulheres negras. E eu achei que com esse intercâmbio as portas se abririam para mim como se não houvesse amanhã, assim, né? E aí quando eu voltei para o Brasil, eu levei um choque, porque assim, o inglês e o fato de eu ter feito intercâmbio, na época eu não achei que era um intercâmbio, foi um tio meu que morou fora, ele falou, Cíntia, vem estudar. Eu falei, vou para casa do meu tio, vou estudar. Depois que eu ressignifiquei, né, e falei, não, eu fiz um intercâmbio, né, não foi só fui para casa do meu tio, não, eu estudei, eu fiz um intercâmbio. E aí, quando eu voltei, eu não encontrei o emprego que a minha mãe e a minha avó queriam, né, assim, dentro de um escritório e tal. As portas se fecharam para mim. E aí a pergunta é essa, né? Por que as portas se fechavam para mim quando outras pessoas que nem tinham o currículo que eu tinha, mas tinha a pele clara, né? Ou tinha a pele mais clara, ou era uma pessoa branca, não tinha os traços que eu tinha, estava passando na minha frente. E aí eu fui entender ainda mais no profissional, né? No corporativo, como que o racismo opera. Então vem daí a minha vontade, né, de fazer a diferença. O meu corpo, ele é político. O meu corpo, o que eu represento, não tem como não ser dessa forma, né? Não tem como não ser diferente. Então, onde quer que eu entro com essa perspectiva de ser diferente, fazer diferente, trazer mais mulheres como eu, porque eu sei o que é ter as portas fechadas por você ser quem você é, né? E aí foi, inclusive, uma pessoa aliada, uma mulher branca. Eu trabalhava no subsolo de um shopping como recepcionista. E ela me acompanhou, ela era cliente, ela me acompanhou durante os 3 anos que eu trabalhava lá. Surgiu uma vaga na multinacional que ela trabalhava, que era no 12º andar, e eu estava no subsolo. E aí ela falou, Cíntia, tem uma vaga, eu gosto muito do seu trabalho. E eu era a única que falava inglês dentro ali do salão, né? E era um salão que tinha muitas pessoas de fora, enfim, muitos gringos, muitas gringas que passavam por ali, então precisava de uma pessoa bilíngue, uma profissional bilíngue. E aí primeiro ela elogiou meu trabalho, e com as mesmas palavras que a minha avó me falava, você trabalha super bem, você é uma profissional que eu percebo que faz com muito carinho, muito cuidado, muita dedicação, o seu inglês é excelente.
faz uma entrevista lá. E aí eu falei, uau, eu nunca teria aplicado para essa vaga, eu nunca teria aplicado para essa posição, né? Então aí entra muito o papel de que não é o fato de você não ter uma pessoa negra onde você trabalha não te impede de fazer a diferença, né? Então não tinha uma pessoa negra. Quando eu entrei, eu fui a única pessoa negra dentro daquele espaço. Mas ela percebeu que ela poderia fazer a diferença, né? E aí, enfim, eu passei no processo e tal. Então, acho que aqui eu trouxe alguns exemplos de como fortalecer já as mulheres negras na sua empresa, né? Então, seja intencional, dê espaço para que elas, dê aquele famoso empurrãozinho amigo, né? Vai lá, eu confio em você, participa desse processo. Você precisa de alguma ajuda? Você empresta roupa, já me emprestaram roupa para fazer entrevista. Quantas de nós não passou por isso, né? Então, dá que seja aquela pessoa que dá aquela fortalecida para a mulher negra, para que ela seja bem sucedida nos espaços que ela ocupa. E se você percebe que não tem nenhuma pessoa negra, seja você a pessoa a fazer a provocação e ser intencional e fazer esse questionamento, né? E a gente, 56% da população é negra, 44% da população é composta por mulheres negras. O que está acontecendo? Onde estão as mulheres negras aqui nesse espaço que eu ocupo, sabe? É Então, o famoso são teste do esses pescoço, né? questionamentos. É o famoso Exato. E aí eu já teste, falei um é monte, olhar. gente, mas é mais ou menos isso. É o famoso teste do pescoço, né, Cíntia, de olhar mesmo para o ambiente e identificar aonde que estão as pessoas ali sendo representadas, né, olhando para todos os grupos. Quando a gente pensa de interseccionalidade, né, não é só olhar também para o gênero e para a raça, é olhar também para outros marcadores, né. Eu, por exemplo, sou uma mulher negra, sou mulher, sou negra, mas também tenho uma deficiência auditiva, né? Ela é bilateral e parcial. Mas existem outras camadas, outras questões, outros contextos, né, sociais que acabam impedindo muito das mulheres avançarem. Você trouxe para mim, eu, inclusive quero agradecer por você compartilhar, né, no detalhe aí como que foi essa sua trajetória até aqui. Você citou muito sobre a questão do apoio familiar, né, da sua mãe, da sua família próxima, isso é super importante. Não é todas as pessoas que têm esse apoio familiar, né? Você citou da questão da pessoa aliada, né, que reconheceu as suas fortalezas, os seus pontos fortes, os seus talentos ali, para poder te dar uma oportunidade, e se não fosse por essa pessoa, talvez você nem teria se candidatado, né? Você não teria visto esse valor, né? Justamente porque quando a gente olha para essa questão, a gente nem sempre olha o nosso valor como algo que a gente pode agregar para o outro, porque sempre vai ter alguma lente, né, que é muito mais visto na sociedade, que é raça sempre vem na frente. Não importa quantas qualidades a gente tem, sempre o gênero, raça ou algum outro marcador social sempre vai estar mais representado, né, vai ser mais visto. Então, como isso sempre vem na frente, a gente acaba tendo que batalhar 2 vezes mais para mostrar que a gente é muito mais do que a questão de gênero, raça ou qualquer outro marcador social. Então, é por isso que é importante também a gente abordar sobre essa questão da interseccionalidade, né, dessas sobreposições. Muito importante essa questão que você trouxe sobre ser intencional, né, e ser intencional é em tudo, né, desde ser como pessoa aliada, se você não tem no seu ciclo de amizades hoje, né, começa pela sua vida social, pelo seu particular, pelo seu pessoal. Se no seu ciclo de amizade você já não tem pessoas negras, mulheres negras ali sendo representadas, como que você vai trazer também essas pessoas para o seu ambiente de trabalho? Você precisa estar em contato com a comunidade, você precisa vivenciar, você precisa estar em contato com essas vivências para entender qual é o contexto que a pessoa se encontra, qual que é o que ela de fato precisa, né, enquanto de desenvolvimento pessoal e profissional, de carreira.
Enfim, é super importante ter esse olhar intencional também nas nossas relações, né, na construção do nosso networking. E aí você falou muito dessa questão, né, de ter o apoio familiar e essa pessoa aliada, e aí já queria te perguntar se essa pessoa aliada, ou se teve algum outro que foi mentor, você teve algum outro modelo, né, de outras pessoas ao longo da sua trajetória que te apoiaram nessa sua formação, nessa construção do que é a Cíntia hoje. Sim, com certeza. Acho que só complementando, né, o que você trouxe, Nayara, que tem uma frase que eu gosto bastante, acho que é do Frei Beto, que fala a cabeça pensa onde o pé pisa, né? Então é muito Boa. difícil você trazer uma realidade ou trazer uma vivência que você não está próxima, né? Que não faz Exato. parte do seu convívio, né? Então é por isso que é relevante sim que nós sejamos intencionais com as nossas relações, como você bem pontuou, com o lugar onde a gente trabalha, para fora do lugar onde a gente trabalha, os lugares que a gente frequenta, os livros que a gente lê, né? Então Exato. tudo que compõe, né, o nosso dia a dia, se faz necessário sim que nós sejamos intencionais, porque do contrário, dificilmente a gente vai ter, né, de bate pronto aquela percepção de quais são as necessidades, né, dessa Sim. pessoa, das pessoas, enfim, e até para perspectiva de resultado, de solução, né? Eu não saberia dizer, eu trabalhei na Uber quando ainda era uma startup, estava entrando no Brasil, fui uma das primeiras funcionárias, tenho muito orgulho de Que falar isso, assim. bacana, E que lá bacana. fundei grupo de afinidade, etc. E aí eu trago sempre esse exemplo de a cabeça pensa onde o pé pisa, porque quando a Uber entrou no Brasil, só existia Uber Black. E eu fui nascida e criada na periferia de São Paulo, né? Então o Uber Black ele não ia até a periferia de São Paulo, na Zona Sul. E aí uma das provocações que eu trouxe foi justamente essa, assim, tipo, galera, eu trabalho aqui, mas assim, eu não estou usufruindo do produto da empresa que eu trabalho, não está me atendendo, né? Então, assim, vocês estão perdendo uma porção gigantesca da sociedade que não está sendo atendida, porque justamente não tem uma pessoa pensando essas soluções para além do eixo Faria Lima, vamos dizer, né? Trazendo essa perspectiva. E aí veio Uber Pool, Uber X, Uber Bolt, Uber tudo que a gente já imagina, né? Então, por isso que se faz muito necessário que a gente tenha essas diferentes realidades, diferentes perspectivas e a interseccionalidade. Eu sou mulher, eu sou uma mulher negra, eu sou uma mulher bissexual. Então, eu tenho outras perspectivas para além da perspectiva heterocisnormativa, branca, eurocêntrica, enfim, que é onde está o status quo hoje, a realidade, né? Mas voltando ali para sua pergunta, sim, além dessa pessoa Lívia, uma mulher incrível que me deu esse empurrãozinho, né? Vai lá e faz essa aplicação, enfim, para essa posição. Ela foi uma pessoa que me impulsionou muito, até porque eu não tinha muito conhecimento dentro da área de RH, do setor administrativo, então ela meio que comprou essa briga de não, eu vou te desenvolver, eu vou, né, te trazer as ferramentas, eu vou te mostrar, eu vou te ensinar, então acho que é papel também, ela era minha gestora e é papel da pessoa gestora que está querendo trazer mais diversidade e diferentes perspectivas, desenvolver esses profissionais, essas profissionais, né? Então, acho que tem sim, teve sim a Lívia com um papel fundamental ali de desenvolvimento. Há outras pessoas que trabalhavam comigo também, sempre me apoiaram, sempre trouxeram, olha, se faz dessa forma, faz de outra forma. Agora, a mentoria já veio mais para frente na minha carreira, assim, quando eu já estava, eu já era gerente, já tinha uma outra eu já tive um acesso diferente. Aí eu entendi, então as pessoas fazem mentoria, porque também não é uma coisa que vem natural para a gente, né? Enquanto para outras pessoas, às vezes isso vem da escola. Para mim, que também sou cria de escola pública, não era uma coisa assim, mentoria. Então, quando eu comecei a entender, eu falei, opa, acho que isso vai me alavancar de algumas maneiras, né?
E aí eu procurei proativamente, mas meu primeiro mentor oficial foi o CEO da Uber na América Latina. Enfim, foi muito interessante, inclusive, ter ele como mentor, e foi muito num lugar, como eu fazia parte do grupo de afinidade, tinha fundado o grupo de afinidade, eu o chamei para ser sponsor do grupo, para patrocinar o grupo, né? Muito na cara e na coragem, assim, gente, do tipo, ele tem um monte de coisa para fazer, mas que custa? Deixa, não, eu já tenho, vamos ver o que vai rolar. E aí ele aceitou ser mentor do grupo. E mais para frente, quando eu saí assim da liderança, enfim, já estava pensando em fazer uma transição, eu falei: você não quer ser meu mentor enquanto profissional mesmo? Aí ele: ok, por que não? E aí eu falo muito assim, arrisquem-se também, né? Muitas vezes a gente tem medo, acha que não é pra gente. Não, essa pessoa vai achar que eu tô delirando, que eu tô viajando. Imagina, o cara é o CEO. Como assim? Ele não vai me responder no Slack, ele não vai me responder no Teams, ele não vai, né? E ele me respondeu e ele falou: Cíntia, imagina, eu te acho uma profissional incrível, vai ser uma honra. Sim, vamos marcar, fala com a minha assistente, pode marcar lá a recorrência. E foi muito incrível, porque aí eu pude explorar também para além da perspectiva de diversidade. Acho que também esse é um outro lugar, né? Quando a gente entra nos espaços, as pessoas automaticamente pensam, especialista de diversidade, ela só sabe falar sobre diversidade. E não, nós somos múltiplas, né? Nós somos pessoas múltiplas em diversos cargos enfim, habilidades, não é só sobre isso. Então, eu pude explorar para a carreira mesmo, né? Para além desse lugar da mentoria reversa sobre diversidade especificamente. Então, ele também contribuiu muito na minha trajetória. E eu tive o carão de convidar outras pessoas também para serem minhas mentoras, assim. E tanto pessoas negras quanto pessoas não negras. Acho que também é legal trazer de que não necessariamente a gente precisa ter mentoria só com pessoas negras, até porque, gente, nem sempre a gente encontra dentro do lugar que a gente gostaria. Então, por exemplo, na organização que eu estava, não tinha uma pessoa C-level negra, infelizmente. Né? Então, eu tive que procurar para além desse lugar. E, claro, fazer sempre a provocação. Então, não tem ainda, né? Uma pessoa se leva negra. E aí, como é que isso vai ser? Então, mentoria foi fundamental. Saber o que eu queria daquela mentoria foi fundamental, porque eu pude explorar ao máximo o tempo ali de qualidade com essas pessoas. A rede de apoio familiar, a rede de apoio profissional, os grupos de afinidade também foram espaços seguros, incríveis, de fortalecimento da minha identidade, de compartilhar, né, as vivências. Para além dos grupos de afinidade, eu tenho a minha rede de apoio, que eu chamo de meu pequeno quilombo ali, de amigas e amigos negros, que sempre que a gente quer conversar, quer tomar alguma coisa, enfim, e a gente se encontra, que para mim também faz toda a diferença, né? Que são pessoas diferentes, em realidades diferentes, mas que a gente se junta pelo propósito em comum, que é trazer o protagonismo de pessoas negras onde quer que a gente esteja, né? E nós falando por nós mesmas, assim. Perfeito, Cíntia, obrigada por contribuir, reforçar essa questão da mentoria. Não é todas as pessoas que têm a oportunidade, né, de ter um mentor, uma mentora para apoiar e facilitar essa trajetória profissional, né, essa construção de carreira, de desenvolvimento de carreira. Mas existem outras formas para a gente se munir de experiências, de vivências, como você bem trouxe agora no final da sua fala, de você ter ali o seu coletivo, a sua comunidade, e juntas vocês se fortalecem, vocês trocam experiências, e isso por si só, embora não seja uma mentoria estruturada, formal, né, ainda assim você consegue tirar vários insights para vocês irem se fortalecendo enquanto coletiva, né? E você trouxe uma informação super importante também na sua fala, a questão da falta de representatividade em posições de liderança. E aí eu vou pedir para a minha equipe aqui projetar o próximo slide, que a gente traz um pouco desses dados, né? Que
eu tenho 48% da nossa população, né, de mulheres negras, recebem menos da metade do salário de um homem branco no Brasil. Isso é muito significativo. Pode avançar, por favor? Pode projetar todos os dados? Isso. Eu tenho aqui 3% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres negras nas empresas. Gente, 3%. Comparado à quantidade de mulheres que nós temos, né, no Brasil sendo representado em 3%, é praticamente nada, né? Assim, é muito pouco, muito pouco. 90% a gente tem em relação às mães solos, né? Que são representadas por mulheres negras. Então, por que a gente trouxe esse dado aqui? Porque quando a gente olha para o mercado de trabalho e a gente olha para 90% dessas mulheres negras são mães solo, a gente está dizendo que elas têm muito mais dificuldades, muito mais camadas, né, para conseguir atingir qualquer status de liderança se elas de fato querem, né? Também tem essa questão, né? Nem todas as pessoas almejam uma posição de liderança, mas 90% das mães solo, elas recebem um peso muito grande da responsabilidade que é a maternidade, é a principal provedora, muitas vezes, dos seus próprios lares. Isso gera, por si só, uma camada muito significativa de pressão psicológica, né? Então, envolve todo um contexto de saúde física e mental para essa mulher, que é mãe solo, e que acaba impactando diretamente, né, o seu contexto de carreira. Então, olhando para esses dados, né, e o quanto a gente, se cada pessoa que estiver aqui acompanhando a nossa live conseguir fazer esse exercício de quantas mulheres negras você teve como gestora, eu nunca tive. Né, na minha jornada, eu nunca tive mulheres negras como na minha gestão. Então, o que isso representa para mim? Lá no meu inconsciente, está dizendo uma mensagem muito clara de que esse não é um lugar para mim, que eu também não posso almejar uma posição como essa. Né? Então, muitas mulheres nessa posição mais subalterna, né, que a gente chama de baixa representação, acaba sempre não sendo representada nesses espaços e acabam acreditando, tendo essa crença de que elas não vão alcançar, porque existem muitas barreiras. Existem barreiras de gênero, barreira de raça, barreira da maternidade, tem a competição entre uma mulher e outra, né, que também é um desafio, tem a questão de síndrome de impostora, que é aquela incapacidade, né, que a gente acredita, tem essa crença de que a gente é incapaz, que a gente precisa batalhar muitas vezes a mais do que outras mulheres para conseguir atingir essas posições, tem vieses inconscientes, né, das empresas, desde o RH até o C-Level, né, e todas essas barreiras invisíveis e visíveis, aquele racismo também velado ou escancarado, tudo isso acaba contribuindo para que as mulheres não consigam atingir posições representativas ou consigam se desenvolver nas próprias posições que elas almejam, seja de liderança ou não. Então, existem muitas dificuldades, muitos desafios que, se as empresas não tiverem intencionalidade para conseguir mapear todo esse cenário, primeiro, se conscientizar de que essas dificuldades existem, se sensibilizar com essa causa, para que se torne de fato uma empresa inclusiva, em que as pessoas se sintam pertencentes, né, se sintam num espaço acolhedor, num espaço seguro, para que elas consigam compartilhar suas dores, compartilhar suas dificuldades. Se a mulher negra ela não chegar no ambiente de trabalho, né, assim, foi contratada. Vamos colocar aqui uma situação, um case. Imagina que você é do RH, você é uma profissional de recrutamento e seleção, você quer muito que mulheres negras sejam
você monta uma vaga afirmativa, você quer muito contratar mulheres negras para diversas posições que você tem na empresa, inclusive de liderança. Se você não tem uma figura, uma liderança, uma média e alta liderança, que são os sponsors, né, as pessoas que de fato vão promover, vão acreditar, que sensibilizar e de que aquilo é importante para a empresa. Se você não tem essas pessoas, essa liderança muito bem engajada na pauta e acreditando e promovendo essa pauta de equidade de gênero e de raça, dificilmente você vai ter sucesso, porque embora você consiga recrutar essas mulheres na etapa do processo seletivo, vai chegar na etapa de seleção, da entrevista, elas vão ser barradas. Elas vão colocar ali entre uma mulher negra, uma mulher branca ou um homem, né? Dificilmente essa mulher negra ela vai conseguir avançar para as próximas etapas, né, do processo seletivo. Embora muitas vezes essas mulheres têm muito mais competências, né, ali tem o currículo gabaritado e habilidades envolvidas, elas não vão conseguir avançar. Então, novamente trazendo aqui a importância de não a importância da gente ter sensibilização, ter conscientização e ter que essas ações que a gente tem de inclusão sejam também incentivadas e promovidas pela liderança da empresa. Então, toda a empresa precisa estar envolvida, né? E ainda que essa mulher seja, de fato, selecionada, aprovada e comece a trabalhar, qual é o ambiente que ela vai encontrar, né? Em relação às trocas que ela vai ter com as suas equipes, em relação ela vai encontrar um ambiente seguro, ela vai encontrar um ambiente acolhedor, as pessoas ali já estão letradas sobre diversidade, equidade e inclusão, já estão letradas sobre o racismo, sobre microagressões, sobre atos sutis de exclusão, né? Ela precisa chegar num ambiente em que ela vai se sentir de fato confortável para poder se desenvolver e com isso colocar toda a sua potencialidade para jogo, né? Então, se sentir segura para se posicionar numa reunião, acreditando que ela não vai ser interrompida, que ela vai ter as suas ideias validadas, né? Então, tudo isso acaba fazendo com que esses números acabam mudando, né? E de fato a gente muda essa estatística que a gente está projetando aí para vocês. E aí a gente trouxe esses dados justamente para vocês terem insumos, né? Ter munição para que vocês levem isso para a empresa de vocês, né? Para quem está assistindo aqui, e vocês tenham de fato dados que vão fazer com que as empresas acabem se conscientizando um pouco mais, né, desse nosso cenário e de fato promova essa mudança. A gente trouxe também aqui um outro dado que as mulheres negras são maioria nas universidades públicas e no empreendedorismo. E em relação ao empreendedorismo, a gente tem 60% das empreendedoras do Brasil são mulheres negras, né? Esse é um dado do ano passado. E isso mostra que a gente está avançando, né, Cíntia? A gente está caminhando para algumas mudanças, e o fato de termos 60% das mulheres empreendedoras significam que não estamos abaixando a cabeça. Embora as empresas, né, muitas empresas ainda precisam passar por esse processo de educação e de conscientização para que as mulheres negras se sintam parte, a gente também precisa que acaba acontecendo que essas mulheres vão para o mercado de trabalho para construir a sua própria trajetória, né? Se colocando como empreendedora. Isso também é um dado interessante que a gente pode analisar, né, Cíntia? Sim, com certeza. Inclusive, eu resolvi, né, empreender justamente por esse inconformismo, né, que a gente tem visto em muitos lugares, em muitos espaços, de que ainda precisa de mais, precisa fazer mais, não é o suficiente, né? Não tem sido o suficiente, por mais que a gente tenha feito muitas coisas e tenha avançado, ainda não é o suficiente.
E a gente percebe, como diz Angela Davis, né, quando uma mulher negra se movimenta, essa frase muita gente já conhece, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela, justamente porque a mulher negra ela é a base da pirâmide ainda, infelizmente. E aí, quando você movimenta essa base, não tem como o restante das estruturas não se movimentarem também. Então, assim, é de extrema relevância, inclusive enquanto sociedade, que as mulheres negras ascendam, que as mulheres negras tenham outras oportunidades, outras perspectivas de carreira, outras conquistas, façam outras coisas, tenham outros desafios, né? É interessante para a gente, enquanto sociedade, que esse movimento aconteça para a economia do país, né? Para que a nossa realidade, enquanto socialmente falando, seja uma realidade próspera, uma realidade diferente da que a gente tem atualmente, assim. Então, a intencionalidade ela é fundamental para fazer com que esses números alterem, né? Então, se não fosse, por exemplo, as leis de cota, será que a gente teria mais mulheres na universidade, como esse dado nos traz? Muito provavelmente não. Então, se não tivesse ali uma intenção, uma exclusividade, né, de trazer mais pessoas negras para esse espaço acadêmico, dificilmente a gente conseguiria mexer o ponteiro mesmo após tantos anos, né? A gente está falando ali o quê? De 10 anos. Então, que é mais ou menos quando a gente realmente teve um pouco mais de intenção com a lei de cotas, por exemplo. Então, acho que tem essa perspectiva, esse lugar das ações afirmativas, que é de extrema relevância, e aí, para isso, como uma pessoa bem pontuou aqui nos comentários, a gente precisa trazer a interseccionalidade. Então, quando a gente fala de mulher, sim, tem intencionalidade com mulheres negras com deficiência, mulheres negras trans, né? Então, acho que tem essa intenção, ela precisa ser muito real, né? Infelizmente, não tem acontecido de forma orgânica, né? Nas empresas que a gente, enquanto BHR, tem passado, e na minha realidade, inclusive enquanto profissional, a gente percebe que ainda não é um trabalho que acontece organicamente, né? Por mais que a gente tente colocar e que a gente coloque processos mais inclusivos, né? Você comentou sobre processo seletivo. A vaga é exclusiva, mas o processo acaba sendo não sendo inclusivo, né? Então a gente precisa sim ter a inclusão de ponta a ponta. Não basta só a vaga ser inclusiva. O processo em si, ele está sendo inclusivo. Quando eu quero contratar uma mulher negra, eu tenho mulheres negras entrevistando essa mulher negra num business case, por exemplo, para que ela se sinta mais confortável. Imagina o quão desafiador, o quão hostil é você entrar numa sala para fazer uma apresentação num case, né, de processo seletivo, e tem 5 homens brancos te avaliando, você enquanto mulher negra. A gente passa por isso diariamente, né? E a gente sabe o quanto que isso é desafiador. Então, esse tipo de ajuste e de detalhe em processos seletivos, para que eles sejam inclusivos, se faz muito necessário. Né? A gente está dando um enfoque aqui em mulher negra especificamente, porque é a pauta, é o dia que a gente está querendo celebrar, mas isso vale para todo e qualquer tipo de interseccionalidade, né? Que a gente precisa ter, sim, inclusão, não é só diversidade, né? Por isso que a gente fala diversidade, equidade, inclusão, senso de pertencimento. Porque cada coisa é uma coisa diferente dentro desse macro que a gente chama de D&I, de diversidade e inclusão. Então, sim, a vaga precisa ser intencional, precisa ser inclusiva. A gente precisa ter pessoas que sejam letradas, pessoas gestoras, a comunidade toda de recrutamento. Mas e o dia a dia dessa pessoa? E quando essa pessoa for avaliada? Né? Então, a gente precisa, sim, pensar de ponta a ponta na inclusão, no senso de pertencimento, para todas as pessoas, quando a gente está pensando também em trazer mulheres negras como protagonistas e ter mais mulheres negras nos espaços em que a gente ocupa, seja nas organizações, seja nas universidades. Né? Maravilha, Cíntia, obrigada. E a gente está aqui faltando 15 minutinhos para a gente encerrar a nossa live. Eu quero trazer aqui também algumas outras questões, né? Que quando a gente olha, você falou muito da questão da diversidade e inclusão no mercado, o
como a gente precisa trabalhar isso nas empresas, e aí pensando para tendências futuras, né? O que você vê que a gente precisa ainda fazer em termos de diversidade e inclusão? Boa, eu acho que a gente precisa continuar tendo a intencionalidade. Infelizmente, a gente percebe com o futuro de inteligência artificial, novas tecnologias, que ainda tem muito espaço para falar sobre diversidade e inclusão, mas que a agenda muitas vezes perde tração, né? A depender de Sim. como ela está sendo posicionada. Então, quando a gente pensa em inteligência artificial, por exemplo, a gente já está falando de vieses na inteligência artificial, a gente já está falando de preconceito na inteligência artificial, né? Quando a gente pensa em reconhecimento facial, a gente percebe algumas IAs, né, generativas, que não reconhecem pessoas de pele muito escura, né? Ou não reconhecem pessoas de pele negra, não reconhecem pessoas trans. Então, a gente percebe que as próprias tecnologias estão replicando comportamentos humanos que não são legais, né? Que são preconceituosos, que são racistas, que são misóginos, enfim. Então, acho que ainda tem muito espaço, tanto no hoje, de coisas que estão acontecendo, como a gente comentou muito bem aqui, ações afirmativas, vagas exclusivas, vagas intencionais, intencionalidade de processo seletivo, mentoria, aceleração de carreira para profissionais negros, né? O que eu posso fazer dentro da minha organização para acelerar a carreira? A gente tem um déficit histórico, né, gente? A gente está falando aqui de um reparamento histórico. Então, se faz sim necessário que a gente tenha ações que repare esse gap, né, esse déficit nas organizações. Então, mentoria, aceleração de carreira, vagas intencionais, letramento, tudo isso continua sendo extremamente necessário, porque as pessoas são pessoas, e aí são muitos anos que o sistema opera nessa forma, então a gente precisa estar sempre ali reforçando. Mas pensando em futuro de novas tecnologias, inteligência artificial, eu traria também essa outra perspectiva, né? O quanto que a gente já tem mapeado que vai ter um abismo de desigualdade social com a chegada dessas novas tecnologias, e aí a gente tem um papel enquanto organização, enquanto indivíduos, de trazer isso à tona, de colocar isso na mesa, do que as pessoas estão fazendo em relação a isso, e das próprias replicações, né, que a inteligência artificial tem feito, que tem sido também preconceituosas, assim. Essas seriam algumas das coisas que me vêm à mente facilmente quando a gente pensa em futuro. Perfeito. Não, são ótimas, né? São ótimas iniciativas. E você falou bastante, olhando aqui para as ações que a gente precisa fazer, né? A gente precisa evoluir, né, em relação a gente tem visto um crescimento significativo em relação à conscientização, a gente já vê muitas empresas que a gente, enquanto Impulso Beta, a gente trabalha, né, e vê no dia a dia o quanto as empresas já estão bastante engajadas, faltam muito ainda, porque a gente também precisa analisar o grau de maturidade que cada empresa está em relação a essas frentes, né? Tem empresas que estão ali na etapa ainda de letramento, sensibilização, entender a importância do tema para não ficar parecendo que é só modinha, né, Cíntia? As pessoas ainda acham que diversidade é modinha, que é uma onda que vai passar. Não, gente, não vai passar, né? Não vai passar, é super importante. A gente já existem muitos dados que comprovam que diversidade, equidade e inclusão é fundamental ter nas empresas, não só em relação à questão dos benefícios que vai trazer sobre inovação, criatividade, aumento, né, significativo financeiro para o negócio, existem milhares de benefícios, mas também quando a gente olha para mulheres negras, especificamente esse recorte, né, de mulheres negras que a gente quer trabalhar aqui no nosso encontro, é super importante a gente ter esse olhar também individualizado, justamente porque a gente faz parte de um número muito significativo na população brasileira, e aí a Cíntia trouxe na fala dela várias ações importantes e
que são possíveis, né, de serem aplicadas nas empresas sem grandes desafios, né? Quando tem intenção, quando a empresa tem ali a liderança investindo, não só financeiramente, mas de fato ali no dia a dia, promovendo essas ações, tem várias ações que a gente consegue fazer. E olhando especificamente para programas de aceleração de mulheres, né, negras, programas de mentoria para talentos negros, a gente precisa olhar também que tem algumas dores que as empresas costumam ter, né, quando envolve essa questão de investir em programas como esses, né? Então, quando você olha, faz um diagnóstico na sua empresa, se você está identificando que tem poucas mulheres na liderança, talvez seja o caminho da gente ter um programa de aceleração. O que está faltando? Né? Não é só olhar para o PDI. Né? O PDI é um bom indicador, que é o plano de desenvolvimento individual de cada uma delas, mas o que está faltando enquanto estrutura, enquanto empresa, enquanto, né, para a gente conseguir acelerar essas pessoas? Às vezes é uma diretoria masculina que está impedindo dessa mulher avançar. Né? Então, e aí é um trabalho que a gente tem que fazer com a diretoria masculina para conseguir fazer com que essa mulher avance. Então, tem várias questões, é importante ter esse diagnóstico, né? E aí passando pelo passo a passo. Primeira coisa que a gente tem que fazer, que toda empresa tem que fazer, diagnóstico, né? Fazer um censo ali para entender quantas pessoas de cada grupo subrepresentado tem na sua empresa, quantas mulheres, quantas pessoas com deficiência, quantas pessoas da comunidade LGBTQIAP+, quantas pessoas mulheres têm na liderança. Então, fazer todo esse diagnóstico, esse mapeamento é importante para identificar de fato quais são os gaps, né? Olhar também se está tendo muito turnover na empresa, muita rotatividade de pessoas na empresa, o que está fazendo essas pessoas saírem? Né, é a falta de oportunidade interna, de desenvolvimento, né? Então tem que ter esse olhar também. Que mais? Um ambiente de pouca segurança psicológica para as mulheres, né? Então, se elas estão com aquele sentimento que não tem que mudar o comportamento, né, para atingir que devem mudar o comportamento para atingir algum resultado, significa que elas estão ali com algumas questões internas que estão impedindo elas de avançarem. Então, ter um ambiente, um espaço seguro, fazer uma roda de conversa, ter um grupo de afinidade, né, entre mulheres, para que elas se sintam ali acolhidas e ouvidas, é super importante. Gente, vocês não têm noção do quanto é relevante ter um grupo de mulher, uma roda de conversa, um grupo de afinidade, para que elas troquem ali as suas experiências, as suas dores, o quanto de insight a empresa pode tirar. Às vezes as mulheres já têm até as ações que elas gostariam que a empresa fizesse, mas que não foram ouvidas ou não tiveram oportunidade, um espaço para serem ouvidas. Então, pensem, né, que isso não requer muito custo, né, é possível fazer de forma estruturada, contratando uma consultoria assim como a IB para poder apoiar nesse processo também, né, de forma mais estruturada, mas uma pesquisa de clima, né, específico para as mulheres já vai ser também um indicador para que vocês consigam mapear quais as possíveis ações que podem fazer, né? E aí, quando a Cíntia também trouxe na fala dela a questão do desenvolvimento, né, dessas mulheres, programas de aceleração, e aí quando a gente pensa o que poderia ter dentro desse programa, né? Então, pensa em soft skills, né, também, não só nas hard skills que as mulheres precisam desenvolver, mas nas soft skills também, olhar para autoconhecimento, habilidades de networking, liderança estratégica, um olhar para mais de sororidade, como as mulheres umas às outras podem se apoiar, né, para assumir outras posições, olhar para o desenvolvimento da própria imagem profissional, né, o marketing pessoal também. Então, tem várias questões que a gente pode abordar dentro desse programa de aceleração, de programas de mentoria, para fazer com que as mulheres se desenvolvam de forma bem estruturada. Aí eu queria ver se temos dúvidas aqui no nosso chat para a gente avançar e para os próximos minutos. Deixa eu dar uma olhadinha.
por enquanto não temos dúvidas, então eu gostaria de deixar aqui o nosso chat, no chat, mas também aqui projetando o nosso QR Code com as soluções da IB e também da BHR. Né? Então, Cíntia, se você quiser aí já também fazer uma promoção das suas ações, das suas iniciativas, o que as pessoas podem entrar em contato com você para falar sobre quais soluções. Boa, acho que aí tem um QR Code da nossa comunidade, nosso quilombo, como eu comentei aqui, a BHR tem um grupo com mais de 900 pessoas, quase 1.000 aí, de pessoas negras do RH, então se você se considera uma profissional negra, né, uma pessoa negra na área de RH, fica super à vontade para pedir aí para entrar, e lá a gente troca muitas coisas, né, tudo isso que a Nayara trouxe de comportamento, né? Como me posicionar, o que eu devo falar, o que eu devo vestir, o que eu devo trazer, né? Numa roda de conversa, vagas de emprego, enfim, tudo relacionado à comunidade de RH. A galera se troca bastante ali. E, gente, é fundamental que a gente fale sobre isso, às vezes parece até um tabu, mas infelizmente no mundo corporativo e no mercado de trabalho, é esse o tipo de coisa que faz com que uma pessoa passe ou não no processo seletivo ainda, né? Ainda. Infelizmente, a gente ainda precisa falar sobre comportamento, né? Então, acho que tem comportamentos e outras coisas. Então, tá aí o QR Code, fiquem super à vontade para escanear e participar com a gente. E a BHR é uma HR Tech, então a gente faz tudo relacionado à estratégia de RH, desde processo seletivo, construção de times de RH, treinamentos, não só em diversidade e inclusão, mas treinamentos no geral para recrutamento, para performance, pensar também em estruturação de grupos de afinidade, objetivos de grupos de afinidade. Então, a gente aí tem uma atuação, né, de ponta a ponta dentro do RH com projetos de ponta a ponta, tá bom? Fiquem super à vontade para trazer. A Nai caiu? Eu não sei se ela caiu. Mas acho que sim. Talvez já ela volte, gente. Eu vi aqui no chat que não tem dúvidas. Fiquem super à vontade caso vocês tenham alguma dúvida. Temos mais 2 minutinhos aí, no máximo. Coloquem aí o perfil de vocês no canal, nos comentários, para a gente se conectar. Espero que tenha sido de grande valia, gente, esse bate-papo, esse café da manhã aqui com a gente. Não esqueçam também de celebrar, né? A gente está falando aí de um Julho das Pretas para trazer também muita celebração. Então, celebrem as conquistas de vocês, celebrem o quanto que vocês já avançaram, né, na carreira, no dia a dia, o quanto que vocês já aprenderam até aqui, né? Quando a gente for pensar 400, 500 anos atrás, muito provavelmente uma live como essa não existiria. Então, a gente avançou já bastante, mesmo tendo muitas coisas para avançar. Acho que vale puxar para reflexão esse dia tão bacana assim de celebração de Julho das Pretas, de Teresa de Benguela, para a gente celebrar, certo? Foi um prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje. Contem com a gente, contem com a BHR, contem com a Impulso Beta e vamos nos manter conectados e conectadas. Muito obrigada pelo papo, muito obrigada pela manhã. Obrigada, Henrique. Uma pessoa elogiou meu colar também lá no início, agradeço o elogio.